Olá, sou o pastor Ailton Alves. Vamos ao despertar com a palavra de hoje? O que você tem é o bastante. Eliseu lhe perguntou: O que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Chega-me a mim mais uma vasilha. Mas ele disse: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. 2 Reis, capítulo 4, versículo 2 a 6. Esta passagem relata a história de uma pobre mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, que recorre ao profeta Eliseu por conta dos riscos que ela estava correndo de perder, além do marido, os seus próprios filhos, que seriam levados como escravos para cobrir as dívidas deixadas pelo seu marido morto. O que esta passagem tem em comum com o milagre da multiplicação de peixes e pães, a multiplicação da farinha da panela e o azeite da botija, de uma outra viúva pobre, a viúva de Sarepta, com a oferta da viúva pobre que oferta duas últimas pequenas moedas que possuía? O ponto em comum é que todas estas pessoas entregaram o último que tinham, mesmo sendo muito pouco, e foram ricamente recompensadas. O dia da escassez poderá bater à porta de qualquer um, seja por conta de uma calamidade no lugar onde se vive, seja por conta do desemprego, seja por conta de uma aprovação da fé, proporcionada pelo próprio Deus. Nesse dia, esteja seguro de que haja algo em tuas mãos que o Espírito do Senhor possa usar para multiplicar a provisão na tua vida. Em um tempo de crise em Berseba, terra que Israel morava, ele lança a semente ao solo e tem como resultado 100 por 1. Mas observe, ele não comeu a semente porque era tempo de crise. Isaac age por fé e semeia. A fé é um instrumento de Deus para abençoar o seu povo, mas empenhar o que temos, ainda que seja pouco, é o maior atestado de fé. No tempo da escassez, muita gente vai ficar de mãos vazias porque não tem fé. Fé para semear, para ofertar, para entregar nas mãos de Deus, quando há tão pouco em suas mãos. Se agarra com muita força ao pouco que tem, que logo se acaba, e não recebe a provisão de Deus. Quero contar uma experiência pessoal. Quando me cheguei ao Evangelho, eu tinha cerca de 14 anos e já trabalhava. Trabalhei como auxiliar de serviços domésticos em uma casa, depois ajudante de açougueiro, contínuo estagiário de serviços em um banco e posteriormente cumpri o serviço militar obrigatório. Tudo isso até os 21 anos de idade. Em nenhum momento deste período de 7 anos eu ganhei sequer um salário mínimo. Mas eu jamais deixei de dizimar em todo esse tempo e ainda ofertava em cada reunião da igreja e ainda fazia ofertas voluntárias especiais para ajudar na sua construção. Ora, um saco de cimento, em momentos mais apertados, pelo menos meio saco eu fazia questão de contribuir. Assim que retornei do exército, rapidamente prosperei. No ano seguinte fui aprovado para a Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Goiás, o único curso desse tipo em todo o estado, naquele momento, e o mais importante, onde eu já estava trabalhando em regime de meio período, o que era essencial para cursar a faculdade, que era no período matutino. Nesse momento, eu vi a minha renda subir a cerca de 10 salários mínimos rapidamente. Amigo, Deus jamais vai pedir o que você não tem, mas sempre vai usar o que você dispõe, especialmente quando isso é muito pouco, porque não é propósito de Deus te deixar mais pobre, mas o que Ele quer mesmo é te abençoar. Precisamos das bênçãos e da provisão de Deus em todo o tempo, especialmente quando estamos passando por um tempo de incerteza e de crise. É no tempo da crise, você não deve se envergonhar de oferecer a Deus do pouco que você tem, pois não importa se você tem a oferecer muito ou pouco, se o faz por fé, sempre será o bastante. Creia nisso e tenha um excelente dia, despertado com a